Fernando, Tá bom. é mais uma vez um prazer tê-lo aqui no Polícia Notícias. O prazer é meu. E olha, gente, hoje o Fernando trouxe para nós aqui o tema Perdão, um ato de inteligência. Essa época do ano, né, Fernando? Chegando fim de ano, clima natalino, e aí aquela sensação bate no coração de todo mundo, e aí é muito importante fazer aquela reflexão do perdoar. E aí o Fernando propôs esse tema, porque realmente é um tema que inclusive a gente vai estar, talvez na segunda-feira que vem, né, Fernando? A gente ainda, que vai ser a semana do Natal, a gente ainda vai dar mais um toque aqui. Mas só para o pessoal já ir se preparando para perdoar, para quem precisa perdoar, então é muito importante esse tema. Por que é uma palavra mal compreendida por muitas pessoas, Fernando? Ô Faria, ela é mal compreendida porque ela está cercada de muitos mitos que as religiões foram colocando em cima. Tá? Porque o perdão, nada mais, nada menos, é uma forma de limpeza, de autolimpeza. É como se você pudesse limpar sua alma, da mesma forma que você limpa o seu corpo. Tá certo? Quando você toma um banho, quando você evacua. Tá? Então o perdão é, vamos dizer assim, é uma evacuação da alma. Então não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com misticismo, com religiosidade, nada. Perdão é uma atitude que a pessoa toma, é uma atitude que é inteligente, tá? Porque só o burro que não, a pessoa burra, idiota, ignorante, que não vai querer perdoar. Todo dia a gente tem que estar perdoando, Fernando? Toda hora, todo instante? Faria, o perdão, ele é uma ferramenta que a pessoa tem que andar com ela sempre que for necessário utilizar, viu? Então é uma coisa assim muito importante na vida do ser humano, que o Cristo, há 2000 anos, tão bem falou sobre o perdão, a importância do perdão. Então, quer dizer, o Cristo ele já era um espírito, uma pessoa sensacional, só por ter deixado, por ter legado à civilização o perdão. A gente aborda tanto aqui, né, Fernando? Porque a gente vê que a nossa vida é tão complexa, né? Muito complexa. E aí a gente está envolvido com trabalho, estudo, família, amigo, namorada, marido, esposa, ou seja, é um completo mundo que a gente vive, em que a todo momento a gente depara com situações diferentes. E aí pode-se criar um rancor dali, pode-se criar uma inimizade dali, um mau sentimento de um lado, um mau entendimento de outro. Ou seja, então o sentimento de perdão ele tem que estar presente em todo momento. Tem que estar, viu, Faria? Por quê? Porque nós estamos lidando a todo momento com seres humanos. E o ser humano ele é cheio de falhas. Então a gente tem que entender que as pessoas elas erram. Muitas vezes uma pessoa te magoa sem saber que está te magoando. Tá certo? Então o perdão é o seguinte. Geralmente quando a pessoa tem uma mágoa, viu, Faria? É quando ela colhe essa mágoa justamente porque ela ama alguém. Então sempre nas relações de amor, aí nós entramos na relação de amor fraternal, uma amizade, amor conjugal, amor de pai para filho, amor filial. Então, quer dizer, se entra no meio dessa relação de amor, Faria, a tal da decepção, se acontece uma decepção, é como se fosse uma ruptura naquela relação de amor. Quando acontece a decepção, aquele amor ele vai ficar o quê, Faria? Ele vai ficar machucado, ele vai ficar doente. Então, quer dizer, a mágoa ou o ódio, antes de ser o contrário do amor, é o amor que ficou doente. Tá? Então, para esse amor doente, a ferramenta que o Cristo trouxe para nós, há 2000 anos, foi exatamente o perdão. E é uma ferramenta que hoje a ciência, viu, Faria, tem estudado muito a questão do perdão. Eu ia te perguntar justamente isso, Fernando. A ciência, ela comenta sobre o perdoar? Ela está estudando esse caso? Olha, tem um psiquiatra americano, que é um escritor também, Dr. Gerald Jampolsky. Em 1975, Faria, ele começou a estudar sobre perdão e montou um centro de cura de atitudes numa cidade lá da Califórnia, ali no entorno de Los Angeles. Então, quer dizer, o perdão ele está sendo estudado, está sendo trabalhado por cientistas. Tá? Por exemplo, tem um caso que eu conheci, que é lá no centro médico da Universidade da Califórnia, que fica em Westwood, ali na área metropolitana de Los Angeles. E nesse centro médico tem a ala oncológica, Faria. E nessa ala oncológica, eles têm a parte que eles tratam de forma convencional os pacientes, e tem uma outra ala que trata também de forma convencional, mas eles trabalham também o quê? O perdão e a culpa. Tá? Então, o que eles têm visto ao longo dos anos? Que os pacientes que são tratados de forma convencional, mas
que trabalham também o auto-perdão, o perdão, trabalha a questão da culpa. Esses pacientes eles têm uma taxa de remissão muito mais rápida do que aqueles que são tratados só de forma convencional. Tá? Quer dizer, essa taxa de remissão é a taxa que a pessoa vai alcançar o quê? A cura definitiva. Sim. Então é muito mais rápida. Então eles estão notando o seguinte, que a maioria dessas doenças, que a gente chama de doenças autoimunes, então, por exemplo, o câncer, a fibromialgia, uma série de doenças como a lúpus, que também pode levar à morte, são doenças que têm um fundo emocional muito grande, Faria. Vamos dizer assim, na origem deste fundo emocional, está lá o ódio, a mágoa, a culpa. Então, quer dizer, eles têm visto que o trabalho com o perdão, ele tem ajudado demais na questão na questão da cura dessas doenças. Ou seja, até um problema que é subjetivo, digamos assim, ele acaba refletindo diretamente no organismo da pessoa. Exatamente, Faria. Porque na realidade, toda vez que você sente mágoa por alguém, ou sente ódio, porque a palavra mágoa, viu, Faria, e ódio são quase sinônimas. Muito tá? próximas, né? São, que é a mesma coisa, porque o povo tem vergonha de falar que tem ódio. Por quê? Porque ódio está ligado ao pecado. Tá? Que o povo aprendeu, não, ódio é pecado. Então todo mundo mascara a palavra ódio falando mágoa. Tudo bem, tá? É a mesma coisa. Então o que acontece, Faria? Essa questão da mágoa, ela faz com que a pessoa diminua o quê? Diminua a sua saúde, o seu estado imunológico, seu estado imunológico cai. Quer dizer, a parte da imunidade da pessoa vai caindo. E quando cai, o que acontece? Propicia o aparecimento dessas doenças. Por exemplo, o câncer, que a gente chama a célula do câncer, que é a célula neoplásica, tá, Faria? Ela, a todo momento, o corpo humano está produzindo aquela célula neoplásica, que é a célula cancerosa. Só que tem um problema. O sistema imunológico de uma pessoa saudável, ele vai lá e mata aquela célula. Então a pessoa não faz o câncer, tá? Mas o que acontece é o seguinte, quando a pessoa ela cai, a imunidade dela, muitas vezes através por causa do ódio, por causa da mágoa, o que acontece? Aquela célula vai se desenvolvendo e o sistema imunológico da pessoa não consegue matar aquela célula. Então aquilo ali vai crescendo na pessoa. Então quer dizer, é muito importante a questão do perdão. A pessoa saber que o perdão não tem nada demais. O perdão é você tirar a importância que a outra pessoa tem na sua vida. Tá? Jogar a pessoa para desimportância. Interessante. Então daqui a pouquinho, perdão, um ato de inteligência. O Fernando vai continuar abordando aqui para nós. Hoje foi o tema escolhido para a gente bater um papo aqui muito importante, viu? Para você aí que está precisando perdoar. Hoje com o Fernando Vieira Filho, nosso psicoterapeuta clínico, abordando aqui perdão, um ato de inteligência. Cássio, e olha só, temos aqui o que o perdão, então, Fernando, pode nos proporcionar? A gente dando perdão para uma pessoa, o que nos proporciona? Em primeiro lugar, Faria, qualidade de vida. Qualidade de vida entra saúde, bem-estar, saúde financeira também, até saúde financeira, viu, gente? Porque a pessoa que tem ódio no coração, tem mágoa de todo mundo, ela não consegue sair do lugar, tá? De forma inconsciente, ela vai arrumando só coisa para poder fracassar na vida. Ela já fracassa na saúde, fracassa também até nos negócios, tá? Então, quer dizer, o perdão é uma ferramenta para o indivíduo usar sempre que necessário. E a gente lembra, por exemplo, lá no Evangelho, quando Pedro chegou para o Cristo, viu, Faria, e falou: ô Cristo, como é que faz, mestre? Será que eu tenho que perdoar 7 vezes? Será 7 vezes? Aí o Cristo olhou para ele assim e falou: Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. 70 vezes 7 vezes. Quando o Cristo disse isso, eu imagino que ele estava, chamando a atenção do Pedro. Falou: Pedro, é para perdoar quantas vezes for preciso. Então ele quis falar dessa forma. Tá? Então o perdão ele traz para a pessoa saúde, qualidade de vida, tá certo? Abundância financeira, tudo. Por que nós necessitamos então do perdão, Fernando? Nós necessitamos do perdão, Faria. O perdão é uma ferramenta de limpeza, vamos dizer assim, uma vassoura, tá? Da mesma forma que a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem rápido, é o seguinte: você come uma coisa deliciosa, tá? Um alimento gostoso. O
que acontece com esse alimento depois de umas 10 horas dentro da sua barriguinha? Vai virar o quê? Fezes. Mas não era bom? Não te fez bem? Não te nutriu? Isso. Mas é o que acontece o seguinte, virou dejeto, tem que ser o quê, Faria? Eliminado. Se não for eliminado, vai intoxicar o seu corpo. Tá? Então, quer dizer, é a mesma coisa em relação à mágoa. Tá? A mágoa ela vem de um amor, que era bom, que era gostoso. Mas depois que houve a decepção, tá? Que quebrou aquele cristal, o que acontece? Aquele amor adoeceu. Quer dizer, o amor virou dejeto. A esse dejeto a gente chama de ódio ou mágoa. E se é um dejeto, Faria, a gente tem que fazer o quê? Eliminar. Se a gente não eliminar, a gente vai intoxicar o quê? A nossa alma. Intoxicou a alma, Faria, aquilo ali vai refletir aonde? No corpo físico da pessoa. Tá? Então a pessoa tem que perdoar, é uma necessidade. Tá? Não é um ato de pieguismo, tá? Não é um ato de espiritualidade, nada, é um ato simples. Tá? É uma atitude que a pessoa toma para poder se auto-limpar. Podemos dizer então, Fernando, que o perdão está ligado a ser feliz ou não na vida da pessoa? Exatamente. Tá? É uma escolha que a pessoa faz. Tá? Então, se a pessoa pode escolher entre ser feliz e infeliz, ela vai escolher ser feliz. Mas para isso tem que fazer o quê? Tem que perdoar. Tá? Porque a pessoa infeliz é aquela pessoa que está cheia de mágoa, cheia de ódio, tá certo? É uma pessoa cheia de ciúmes, tá? É uma pessoa que vive reclamando da vida, é uma pessoa que fala mal da vida dos outros, é um invejoso. Tá? Então a pessoa tem que procurar perdoar para poder o quê? Para ela caminhar de forma segura para um estado de felicidade. É a verdadeira identidade essencial de todos nós? Porque a gente não tem como fugir. Você vê, por exemplo, vamos seguir o exemplo dos cachorros. Quem é que tem cachorro? A maioria de vocês tem cachorrinho. Você vê o cachorro, por exemplo, o cachorro todo dia nos dá o quê? Lições sobre o perdão. Como? Você chega, você zanga com o cachorro, dá um chute no traseirinho do cachorro, fala, sai pra lá, cachorro. Passa um tempinho, o cachorro está ali abanando o rabinho para você. Então, quer dizer, isso mostra que um animal ele sabe perdoar. Tá? Então a gente tem nesses momentos, viu, gente, imitar um cachorrinho. Tá? Porque o cachorro está ali sempre abanando o rabinho. Tá? Ele não guarda a mágoa. E é importante, Fernando, a gente destacar aí que o perdão tem que ser da alma para fora, né? Não é esse negócio da boca para fora, simplesmente, eu estou perdoando, mas não está perdoando nada, né? Nada. Então tem que vir de dentro mesmo. Ô Faria, tem muita gente que usa o perdão para humilhar as pessoas. Tá? É uma pessoa orgulhosa, fala assim, não, eu vou te perdoar, porque eu sou superior a você. Tá? Eu já vi muita gente fazer isso. E geralmente a pessoa que quer humilhar o outro através do perdão, ela faz isso em público. Ela vai lá na televisão, vai no rádio, vai no jornal, fala, eu estou perdoando aquele fulano que me ofendeu. Tá nada, tá? Porque o perdão, gente, é uma coisa individual. É uma coisa que você faz, vamos dizer assim, no escuro da vida, tá? Na sombra. Você não precisa mostrar isso com os holofotes, tá? Porque se você vai diante de um holofote para perdoar uma pessoa, você está querendo aparecer. E está o quê? Está exercitando seu orgulho, sua prepotência, sua arrogância. Tá certo? Então, perdão, gente, a gente faz aonde? No escuro. Tá? Você não precisa mostrar para ninguém, nem falar para os outros que está perdoando. Aliás, nem para a pessoa que te ofendeu, você precisa falar que perdoou. Tá? Porque o perdão é uma atitude para você. É uma coisa para você manter a sua saúde, a sua felicidade, a sua qualidade de vida. Ok. Bom, hoje o Fernando trazendo para nós aqui, perdão, um ato de inteligência, é o tema desse bate-papo com o nosso psicoterapeuta, Fernando Vieira Filho. Fernando. Porque se a gente fosse ver, se as pessoas soubessem perdoar, Faria, os sanatórios, os hospitais, você entendeu? Eles estariam muito mais vazios, inclusive as prisões também, tá? Porque tudo decorre dessa falta do perdão, desse acúmulo de mágoa e ressentimento, de ódio que a pessoa vai segurando durante décadas na sua vida. Então, quer dizer, o perdão ele é uma coisa que tem que ser trabalhada, as pessoas têm que entender que para se perdoar, você também, para perdoar os outros, você também tem que se perdoar. Porque é aquela velha história, a gente só consegue dar, Faria, aquilo que a gente tem. Se a gente não consegue se auto-perdoar, como é que nós vamos perdoar o próximo? E sempre lembrando, tá, Fernando, que nunca perdoar com arrogância ou até mesmo imposição religiosa. Exatamente, porque
Ao longo dos séculos, viu, Faria, nós tivemos uma imposição religiosa do perdão. Inclusive uma questão muito cruel também que vinha junto com isso, que é a questão da pessoa ter que perder a memória, quer dizer, esquecer as ofensas. E a gente sabe, Faria, que é impossível uma pessoa saudável perder a memória. Olha bem o que eu estou falando, tá? É difícil a pessoa perder a memória. Ela só vai perder a memória por um acidente, que ela vai perder massa encefálica, um AVC, ou então por um Alzheimer. Aí ela perde a memória, ela vai ter amnésia, tá? Mas agora querer ligar o perdão ao esquecimento das ofensas no sentido de perder a memória é impossível, tá? Porque na realidade, viu, Faria, a palavra esquecer, na sua etimologia, lá no latim, ela quer dizer simplesmente deixar de lado. E o perdão é isso mesmo, é você deixar de lado, tá? É você deixar de lado, jogar aquela pessoa que te magoou na desimportância da sua vida. Isso é o perdão, é você tirar a importância que aquela pessoa tem na sua vida. Agora, Fernando, o perdão, é bom ressaltar que primeiro, é um auto-perdão, ou seja, para perdoar, você tem que se auto-perdoar primeiro? Exatamente. Tá? A gente sempre tem, porque, gente, o negócio é igual nós estamos comentando, Faria. A pessoa que é violentada, tá? Uma mulher é violentada. Essa mulher, ela muitas vezes ela se sente culpada por ter sido abusada sexualmente. Ela fala, gente, eu que atraí a atenção daquele abusador. Foi nada. O abusador é que é um sem vergonha, tá? Mas a pessoa acha que a culpa é dela. Você está entendendo, Faria? Então, o que acontece? O ser humano, isso aí é um assunto que a gente pode falar em outra vez sobre a culpa, essa culpa existencial que a gente carrega. A gente acha que tem culpa de tudo, tá? Então, quer dizer, a pessoa tem que, o primeiro ato dela é se perdoar. Se ela tem ódio de um fulano, ela fala, oh, meu Deus, eu me perdoo e perdoo fulano. Mas mesmo em estados graves, Fernando, em situações graves, nós tivemos aí esse final de semana em rede nacional, mostrando aí o caso daquele cidadão aí acusado de matar 42 pessoas, sendo 38 mulheres, e diz para todo mundo ver, numa frieza tremenda, que saía simplesmente para matar, que escolhia suas vítimas aleatoriamente, saía, às vezes ficava acompanhando ali o trajeto de uma vítima durante quase um mês, e depois simplesmente chegava e matava, sem nenhum motivo. Então, num caso desse, a família, parentes, amigos, consegue perdoar numa situação dessa? É mais fácil perdoar um estranho, Faria, do que uma pessoa que a gente ama, tá? O estranho é fácil você perdoar, porque você não tem aquela relação de amor com aquela pessoa. E um sujeito igual esse, por exemplo, que eu imagino é um psicopata, tá certo? Ele é um sujeito que não tem amor, não tem nada. Então, quer dizer, é um verdadeiro monstro, tá? Então, quer dizer, a família ela tem que perdoar esse cara. Vai perdoar por quê? Porque ele é um lixo. Se a pessoa ficar pensando, os familiares ficar pensando só nesse homem, ele vai intoxicar a vida dessas pessoas. Porque ele é um verdadeiro lixo humano, tá? Nem sei se a gente pode chamar de humano, tá? Tem muitos autores que não consideram humano. E se é que é verdade também essa história de 42 pessoas que ele teria matado, né? Ainda tem essa questão. Porque às vezes a gente vê, por exemplo, Faria, tem muita pessoa que é louca, tá? Tem uma loucura, e ela quer falar que é ela que é o assassino para poder aparecer na mídia e tal, tem aquele que até então seria aí o serial killer mais famoso, digamos assim, entre aspas, claro, né, do país. E aí realmente ele bateria todos os recordes hoje existentes aqui no país. Exatamente. Então talvez ele possa estar se autopromovendo também. Exatamente. Então nesse caso a polícia ela tem que naturalmente investigar, porque eu acho que até a polícia fica meio desconfiada, tá? Porque é muito detalhe que o cara fica querendo inventar. E nos casos também, Fernando, que foram apresentados aí, de pais que desapareceram, ficaram anos aí longe, né, distantes da família, dos filhos. Nós tivemos alguns casos aí mostrados também em rede nacional. E aí nesse caso a filha, a mãe, o pai, consegue perdoar aquela pessoa que ficou muito tempo desaparecida? Consegue, viu, Faria? A pessoa tendo um pouco de bom senso, ela consegue, porque ela não sabe o que moveu a outra pessoa para sumir 30 anos. Tá? A pessoa deve ter os motivos, às vezes a pessoa tentou procurar e não achou mais. Você está entendendo? Antigamente não tinha as facilidades que a internet traz hoje para a pessoa. Então, quer dizer, o perdão, eu sei que é difícil, tá? Tem muita, não, mas isso eu não perdoo. Eu sempre falo para as pessoas que chegam no meu consultório, falam, eu não perdoo fulano, jamais eu vou perdoar isso se acontecer comigo. Eu já falo para a pessoa,
Se você fala que não perdoa, você vai estar dando um tiro no próprio pé, tá? Porque o negócio acaba voltando para você. Porque o perdão, porque as pessoas, viu, Faria, elas acham que o ato de perdão é como se ela estivesse dando uma dádiva para a pessoa que te magoou. Não, a dádiva quem está ganhando é você mesmo. A pessoa tanto faz. Se ela tem culpa ou não tem, é problema da consciência dela, ela que vai se ver com a consciência dela. Agora, perdoar, meus amigos, é bom para a gente, tá? Não fica achando que vai beneficiar o ofensor. O perdão é um presente que você dá para você mesmo. Vou encerrar aqui dizendo que o perdão pode ser um bom presente de Natal? Excelente, viu, Faria? Excelente. Se você quer dar um grande presente para você, perdoe. Perdoe é quem tiver que perdoar, tá? E não preocupa com a pessoa, tá certo? Fernando, é o melhor. Mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria. Fernando, que é um companheirão aqui do Polícia Notícia, da TV Mais, desde que nós conversamos aqui com essa parceria, realmente são assuntos interessantes que movem aí a vida de todos nós. Então, muito obrigado, Fernando, por mais esse assunto. Eu que agradeço.